Fala pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos ao canal do Pitaco Certo. Aqui eu trago as melhores análises e palpites dos 10 jogos mais quentes do dia. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta e ative as notificações para receber dicas todos os dias. E não esqueçam que no final do vídeo ficam os bilhetes prontos. Então vamos para os 10 pitacos mais quentes desse domingo, dia 28 de janeiro de 2024, com placar exato e duas opções médias por jogo. Então vamos para o nosso primeiro pitaco do dia pela Copa da Inglaterra, 16avos de final. Temos a equipe do Liverpool contra a equipe do Norwich. A equipe do Liverpool que nos últimos 5 jogos tem 4 vitórias e apenas um empate. Já a equipe do Norwich, nos seus últimos 5 jogos tem 3 vitórias, um empate e uma derrota. E a primeira opção para esse jogo, vamos para mais de 2,5 gols, com segunda opção casa para vencer e um possível placar exato de 3-0. E vamos para o nosso segundo pitaco do dia, agora pela Espanha, 22ª rodada da La Liga. Temos a equipe do Atlético de Madrid contra a equipe do Valência. A equipe do Atlético de Madrid, quarto colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 4 vitórias e apenas uma derrota. Já a equipe do Valência, sétima colocada do campeonato, nos seus últimos 5 jogos também tem 4 vitórias e apenas uma derrota. E para esse jogo vamos para a primeira opção de mais de 1,5 gols, com segunda opção ambas as equipes marcam e o possível placar exato de 2-1. Então vamos para o nosso terceiro pitaco do dia, agora pela Alemanha, 19ª rodada da Bundesliga. Temos a equipe do Borussia Dortmund contra a equipe do Bochum. A equipe do Borussia Dortmund, quinto colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 2 vitórias e 3 empates. Já a equipe do Bochum, 14º colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 3 vitórias, um empate e uma derrota. E a primeira opção para esse jogo, vamos para mais de 2,5 gols, com segunda opção casa para vencer e um possível placar exato de 3-1. E vamos para o nosso quarto pitaco do dia, agora pela Itália, 22ª rodada Série A. Temos a equipe da Lazio contra a equipe do Napoli. A equipe da Lazio, sexta colocada no campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 4 vitórias e uma derrota. Já a equipe do Napoli, nono colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. E a primeira opção para esse jogo, vamos para mais de 1,5 gols, com segunda opção casa com empate devolve aposta e um possível placar exato de 2-1. E vamos para o nosso quinto pitaco do dia, ainda pela Série A, 22ª rodada do campeonato italiano. Temos a equipe da Fiorentina contra a equipe da Inter. A equipe da Fiorentina, quarta colocada do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Já a equipe da Inter, segunda colocada do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 4 vitórias e apenas um empate. E a primeira opção para esse jogo, vamos para mais de 1,5 gols, com segunda opção ambas as equipes marcam e um possível placar exato de 1-1. E vamos para o nosso sexto pitaco do dia, agora pelo Brasil, terceira rodada do Campeonato Gaúcho. Temos a equipe do Brasil de Pelotas contra a equipe do Grêmio. A equipe do Brasil de Pelotas, oitava colocada do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 1 vitória, 3 empates e uma derrota. Já a equipe do Grêmio, sexto colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 4 vitórias e apenas uma derrota. E a primeira opção para esse jogo, vamos para menos de 3,5 gols, com segunda opção fora com empate devolve aposta e um possível placar exato de 1-0. E vamos para o nosso sétimo pitaco do dia, agora pelo Campeonato Paulista, terceira rodada. Temos a equipe do Palmeiras contra a equipe do Santos. A equipe do Palmeiras, nos seus últimos 5 jogos tem 3 vitórias e 2 empates. Já a equipe do Santos, nos seus últimos 5 jogos tem 3 vitórias e 2 derrotas. E a primeira opção para esse jogo, vamos para mais de 1,5 gols, com segunda opção ambas as equipes marcam e um possível placar exato de 2-1. E vamos para o nosso oitavo pitaco do dia pelo Campeonato Carioca, Taça Guanabara, quarta rodada. Temos a equipe do Bangu contra a equipe do Vasco.
A equipe do Bangu, que nos seus últimos 5 jogos tem 4 derrotas e apenas uma vitória. Já a equipe do Vasco, nos seus últimos 5 jogos tem 4 vitórias e 1 empate. E a primeira opção para esse jogo, vamos para mais de 1,5 gols, com segunda opção, ambas as equipes marcam e um possível placar exato de 2-2. E vamos para o nosso nono pitaco do dia, ainda pela Taça Guanabara, quarta rodada. Temos a equipe do Fluminense contra a equipe do Nova Iguaçu. A equipe do Fluminense, que nos seus últimos 5 jogos tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já a equipe do Nova Iguaçu, nos seus últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E a primeira opção para esse jogo, vamos para mais de 1,5 gols, com segunda opção, casa para vencer e um possível placar exato de 2-0. E vamos para o nosso 10º e último pitaco do dia, agora pelo Campeonato Mineiro, segunda rodada. Temos a equipe do Atlético Mineiro contra a equipe do Democrata. A equipe do Atlético Mineiro, segundo colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 3 vitórias e 2 derrotas. Já a equipe do Democrata, quarto colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem apenas 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. E a primeira opção para esse jogo, vamos para mais de 1,5 gols, com segunda opção, casa para vencer e um possível placar exato de 2-0. E estes aqui foram os 10 pitacos mais quentes do dia, pessoal. Espero que todos tenham gostado e fiquem agora com os bilhetes prontos. Até a próxima!